E aí, tudo bem? O que você entende por captação de recursos? A captação de recursos ela tem várias fases. Por exemplo, o planejamento, as estratégias, a elaboração do projeto, o acompanhamento da execução e finalizando com a prestação de contas. Aprovada, não é isso? Tem que ser aprovada. Pois bem, sou Márcio Neri e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Que tal você aprender um pouquinho sobre esse universo? Então eu vou te apresentar nesse vídeo aqui alguns dados interessantes de 2023 na captação de recursos para prefeituras. Vou fazer outros vídeos aqui para as outras entidades, como por exemplo o terceiro setor. A principal plataforma de captação de recursos para prefeituras é a Transfere.gov. E nela, nesse exato momento, no dia de hoje, dia 11 de maio de 2023, tem aproximadamente 11.362 pedidos de captação. É muito pedido, hein? Deputado, senador, quero uma emenda. Será que só existe recursos de emenda? Claro que não. Quem me segue aqui há muito tempo sabe que tem muito mais do que emenda parlamentar. Afinal de contas, o que é emenda parlamentar? Só as emendas parlamentares também já são muito variadas. São orçamentos gigantescos, bilionários. Pois bem, vamos ver alguns casos aqui peculiares. Por exemplo, tem uma prefeitura que buscou uma captação para a construção de galpão. Olha que interessante, um galpão. Um galpão que pode servir como garagem, um galpão para produtos agrícolas e tem muitos outros casos aqui interessantes. Olha essa outra captação aqui. Construção de capela mortuária. Meus amigos. Captação de recursos para cemitério. Afinal de contas, muitos municípios precisam disso, né? É uma situação interessante, que geralmente quem busca essa captação são municípios bem pequenos. Os grandes municípios já não têm, vamos dizer assim, esse problema. Eles conseguem resolver com outras fontes de recurso. Captação de recursos para iluminação pública de LED, por exemplo. Muitos buscam essa captação aqui através dos editais das concessionárias de energia. Você pode buscar através de emenda e extra emenda. Muito interessante. Captação de recursos para arquibancadas de estádio municipal. Uma captação de recursos no esporte. Essa daqui nem precisaria ter gasto essa emenda com esse recurso. Você pode buscar essa captação, prefeitura, através da lei de incentivo ao esporte, tanto estadual quanto federal. Você sabia disso? Poderia ter dado outro destino para essa emenda parlamentar, que no caso aqui foi de 440 mil. Poderia ter feito outra coisa, hein? Interessante, não? Captação de recursos para a construção de um ginásio coberto. Outra captação de recursos que poderia ter vindo através da lei de incentivo, tanto estadual quanto federal. E grandes empresas multinacionais estão atrás de projetos aprovados em lei de incentivo, tanto da cultura quanto do esporte, tanto federais quanto estaduais. E essa prefeitura poderia ter dado outro destino para esse valor aqui. No caso, 4.330.000. Tem mais, fica aí, não sai não. Captação de recurso aqui, um projeto para o Centro de Convivência do Idoso. Essa daqui é interessante. O município buscou essa captação e sabia que ele poderia, depois desse prédio construído, fazer com que esse prédio chegue a uma entidade privada sem fins lucrativos que trabalha com idosos, um lar de idosos, um asilo, chame como você quiser, um local de longa permanência para idosos. É isso mesmo, o município busca o recurso, constrói com recurso público e depois ele faz um termo de cessão de espaço de uso para essa entidade poder utilizar esse espaço construído com o recurso do governo federal. Sabia, município? Se liga nessa, hein? Essa foi uma dica boa, não? Olha, vamos para a próxima. Captação de recursos para a construção de um centro de eventos. Muito bom. Um centro de eventos para cultura é fantástico, não é verdade? Mas essa captação aqui ela poderia ter vindo da Lei de Incentivo à Cultura. E municípios e governos estaduais podem captar na Lei de Incentivo à Cultura, tanto estadual quanto federal. Você sabia? Eu acho que não. Em 2022 foram apenas 13 municípios do Brasil inteiro que buscaram essa captação na Lei de Incentivo à Cultura Federal. Nesse caso aqui, 2.885.000 que poderia ter sido destinado para outra finalidade. Captação de recursos para a aquisição de um caminhão basculante, caminhões, patrulha agrícola, patrulha rodoviária, tanta coisa pode ser buscada da captação de recursos. Captação de recursos para veículo administrativo, veículo que vai servir as secretarias, o gabinete, a Câmara Municipal, as empresas públicas, autarquias públicas, tem muito mais. Mais um outro exemplo aqui de captação em 2023 de prefeituras. Construção de praça pública, mais uma captação que poderia vir da Lei de Incentivo à Cultura. Você sabia disso? Que é a Lei de Incentivo à Cultura / Turismo, uma lei desde 1991. E essa daqui, esse município poderia ter dado outro destino para esse recurso, no caso aqui 1.019.000. Poderia otimizar buscando na Lei de Incentivo à Cultura, tanto estadual quanto federal. Mais um exemplo, aquisição de ônibus. E esse ônibus aqui está sendo adquirido para os idosos.
Já existem programas do governo federal que destinam recursos para que os idosos possam viajar o Brasil inteiro. Você sabia disso? Que não é só o ônibus, nesse caso, que seria adquirido, mas sim todo o custeio para fazer essas viagens com os idosos. Entes públicos e privados sem fins lucrativos poderiam apresentar esse projeto. Ele já existe, alguns já conquistaram. E para finalizar, construção de biblioteca municipal. Biblioteca municipal, outra captação que poderia vir da lei de incentivo à cultura. Outro recurso que poderia ter tido outro destino, no caso aqui 346 mil. São muitas as captações, como eu falei, mais de 11 mil, de diversos objetos, os mais peculiares possíveis. Você sabia que dessa lista que eu te passei aqui até agora, que tudo isso era possível? E muito mais. São captações que as pessoas nem imaginam que é possível de ser alcançada. No caso aqui, para prefeituras. Eu vou preparar ainda o vídeo das OSCs do terceiro setor. Esse é o universo da captação de recursos. Até o próximo vídeo. Sou Márcio Neri.